que a gente pode utilizar os números primos para nos ajudar a encontrar os divisores de algum número, tá bom? Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês, tá bom? Agora. Vamos supor que eu pedisse para vocês para encontrarem quais são os divisores de 45. Tá, então vamos pensar. Primeiro, o que são divisores mesmo, né? Divisores são os números que a gente consegue dividir e encontrar um resultado exato. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, o número 1 é divisor de 45? Sim, eu consigo pegar o 45, dividir por 1 e encontrar um resultado exato. 45, se eu perguntasse para vocês assim, o número 2 é um divisor de 45? Não, porque eu não consigo pegar 45 e dividir por 2 e encontrar uma resposta exata. Se eu perguntasse, o número 3 é divisor de 45? Sim, porque se eu pegar o 45, eu consigo dividir por 3 e encontrar um resultado exato. Tá, então se fosse para vocês descobrirem os divisores de 45, vocês iam ter que ir tentando, dividindo por 1, por 2, por 3 e ir descobrindo quais as divisões que seriam exatas. Porém, com os números primos, a gente consegue descobrir os divisores de um número um pouquinho mais de facilidade, tá bom? Então vamos lá. Para isso, eu queria só explicar para vocês aqui o seguinte. Os números naturais, eles podem ser primos ou números compostos, bom? Então vamos primeiro qual é a diferença disso, bom? Então olha só, se eu pegar para vocês aqui como exemplo o número 2 e o número 4. O número 2, a gente já sabe que ele é um número primo, porque ele só divide por, vou colocar aqui na frente, ó, por 1 e 2. Então ele é um número primo. Já o número 4, eu consigo dividir ele por 1, eu consigo dividir por 2 e também consigo dividir por 4. Então, como ele tem mais de 2 divisores, ele não é um número primo, ele é um número composto. Então, o que acontece? Os números que são compostos, eles são compostos de números primos. O que é composto? Significa que tem dentro deles, entendeu? Outros números e que esses outros números são números primos. Este número 4 aqui, ele é resultado de multiplicações de números primos. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês melhor que o seguinte. Quando a gente pega um número composto, tem como a gente decompor ele. Vocês já viram sobre isso, sobre decomposição, né? Quando a gente pode pegar um número composto e a gente pode decompor ele em números primos. O que significa isso? Tem como eu pegar o número 4 e decompor ele em números primos. Então, nós vamos pegar aqui, olha, o número 4. Sempre a gente vai começar do menor número primo que existe, que no nosso caso é o número 2. Aí a gente pega 4 dividido por 2, o resultado é 2. Depois, número 2, eu posso dividir por 2 de novo, que é número primo. 2 dividido por 2 é 1. Quando chega aqui no 1, a gente vai parar, porque o número 1 não tem como eu dividir ele por 1. O primeiro que se eu dividir ele por 1 vai continuar sendo 1. E segundo, que o número 1 não é primo. Aqui a gente só pode dividir por números primos, porque a gente está decompondo em números primos. Então, eu posso falar que o número 4, que era o primeiro número que estava aqui, olha, é a mesma coisa que, olha os números primos que tem aqui, 2 vezes 2. Então, eu colocaria aqui 2 vezes 2. Então, olha, eu decompus o número 4, tá vendo? Somente em números primos. Eu escrevi o número 4 utilizando somente multiplicação de números primos. Vou fazer para vocês mais um outro exemplo. Vamos pensar aí no outro número 15, por exemplo. O número 15 não é um número primo, né? Ele é um número composto.
Então, vamos decompor ele em números primos. Então, nós vamos pensar, nós vamos começar dos menores números primos, como eu falei para vocês. O menor número primo é 2. Só que daí a gente vai pensar assim, ó, 15. Dá para eu dividir por 2 e encontrar um resultado exato? Não, não tem como. Então, eu vou passar para o próximo número primo. Depois do número 2, qual é o próximo número primo que tem? É o número 3. 15 dá para a gente dividir por 3? Sim. Então, eu vou colocar aqui o número 3 e vou dividir. Olha, 15 dividido por 3, o resultado é 5. Ok, agora eu tenho aqui o número 5. Tem como eu dividir o número 5 por 3? Não. Então, eu vou colocar o próximo número primo que a gente tem depois de 3, a gente sabe que é o número 5. Então, eu vou colocar aqui o número 5. E daí, nós vamos dividir agora, ó. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, chegou no 1, acabou. Então, a gente pode falar que o número 15, escrito ele aí em decomposição de números primos, é a mesma coisa que 3 vezes 5, tá vendo? Ó, o 3 é primo, o 5 é primo, e se a gente multiplicar os dois, o resultado vai ser 15. Tá, então isso que eu fiz aqui para vocês aqui, é só pra gente recapitular como que a gente fatora um número. Essa palavrinha que eu falo com vocês assim, decompor em números primos, é a mesma coisa que você fazer a fatoração do número. E vocês já estudaram a fatoração no 5º ano, a gente tá só recapitulando, tá bom? Então, agora que eu vou desmanchar, pra gente poder voltar aqui no nosso início aqui, isso aqui foi só pra gente relembrar, tá bom? Eu quero agora os divisores de 45. Então, se eu tô querendo os divisores de 45, eu vou ter que pegar o número 45 e vou ter que decompor ele em números primos, tá bom? Então, nós vamos começar. Mesma coisa. Nós vamos começar dividindo pelo menor número primo. O menor número primo que a gente sabe é o número 2. Aí nós vamos pensar, 45 divide por 2? Quando a gente pergunta divide, gente, é uma divisão exata, tá bom? 45 não divide por 2. Então, nós vamos passar para o próximo número primo. O próximo número primo que a gente conhece é o 3. 45 dá para a gente dividir por 3? Sim. Então, eu vou colocar aqui o número 3. 45 dividido por 3, eu sei que o resultado é 15. Aí nós vamos continuar, como a gente está no número 3, primo, nós vamos continuar com ele. A gente só vai passar para outro número primo quando o número que eu tiver aqui não dá mais para a gente poder dividir, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui o número 15. Ele dá para dividir por 3 de novo? Sim. Se ele vai dividir por 3 de novo, eu tenho que escrever o número 3 aqui, ó, novamente. Bom, então agora a gente divide. 15 dividido por 3, o resultado é 5. Aí nós vamos pensar, dá para eu continuar aqui utilizando o número primo, número 3? Não, porque o número 5 não divide por 3. Então, nós vamos passar agora para o próximo número primo, que é o número 5. 5 dividido por 5, o resultado é 1. Então, aqui, como a gente chegou no número 1, acabou a nossa decomposição, que é a nossa fatoração. Então, posso falar que o número 45 é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é o quê? 9. E 9 vezes 5 é o quê? 45. Só que daí eu tô querendo descobrir os divisores de 45. Se eu pegar só esses números aqui, ó, 3, 3 e 5, só esses números aqui não são os divisores de 45. Então, como é que eu posso utilizar esses números primos que a gente descobriu aqui para poder encontrar os divisores? Eu vou explicar para vocês agora. Nós vamos precisar lembrar o seguinte, que qual é o menor divisor de qualquer número? É 0? Qualquer número dá para a gente dividir por 0 e encontrar uma divisão exata? Não, gente. Qualquer número não tem como a gente dividir por 0. Tipo assim, se eu tiver 4 balas, tem como eu dividir para 0 pessoas? Não. Agora, se eu perguntar para vocês assim, qualquer número tem como a gente dividir por 1? Sim, qualquer número tem como a gente dividir por 1. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo. Se eu tiver 5 balas, tem como eu dividir com uma pessoa?
Sim, essa uma pessoa vai ganhar 5 balas, tá bom? Então, qualquer número a gente consegue dividir por 1, tá bom? Então, o primeiro divisor, nós vamos colocar aqui, ó, que o primeiro divisor é o número 1, tá bom? Agora, o que a gente faz para descobrir todos os divisores do número 45, que foi o número que a gente fez aqui, a decomposição dele? O que a gente faz? A gente pega agora o número 3, que é o primeiro que tá aqui, daí a gente faz assim, olha, 3 vezes 1 vai dar o quê? 3. Então, eu vou colocar aqui, olha, o número 3, ok? Agora, eu vou passar para o próximo número que tá embaixo aqui, ó, que é o número 3 novamente. Tá vendo que esse número 3 eu multipliquei por 1 e coloquei aqui 3. Agora, esse segundo 3 que tá aqui, eu vou ter que multiplicar por todos que está aqui. Eu vou fazer novamente assim, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, eu não vou escrever de novo, porque a gente já tem o número 3 aqui. Vou fazer agora 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar o quê? 9. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9. Então, esse número 3 aqui eu já multipliquei por todo mundo e deu aqui 9. Agora, eu vou passar para o próximo número que está aqui, que é o número 5. Vou multiplicar ele também por todo mundo que está aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. 5 vezes 1, que é o primeiro número que está lá, é 5. Depois, 5 vezes 3 vai dar 15. Coloco aqui. E 5 vezes 9, eu vou colocar aqui, que é 45. Vamos explicar de novo aqui para ficar bem entendido. Primeira coisa que eu fiz, peguei o número 45 e decompus ele aqui em fatores primos. Depois, eu já escrevi aqui em cima que o primeiro divisor que a gente sabe é o número 1. Eu sempre vou escrever o número 1 aqui em cima, tá bom, gente? Depois, eu vou ter que pegar o primeiro número que tá aqui e multiplicar pelo primeiro número que estava lá em cima. Olha, o resultado disso aqui foi 3. Depois, eu vou passar para o segundo número. Esse segundo número, eu vou ter que multiplicar com o lá de cima e com esse aqui, olha. Aí, eu fiz 3 vezes 1... O resultado era 3. Eu não escrevi o número 3 aqui, porque aqui já tinha o número 3. Eu só coloquei o 9, que é o resultado de 3 vezes 3. O resultado deu 9. Agora, eu vou passar para o próximo número que está aqui e vou multiplicar também com todos os que estão lá em cima. Eu faço assim, 5 vezes 1 dá 5. Coloquei aqui. Depois, 5 vezes 3, coloquei aqui, é 15. E 5 vezes 9, eu coloquei aqui, que é 45. Então, agora, com esses resultados aqui, nós vamos escrever quais são os divisores de 45. Olha só, os divisores de 45 são esses números que estão aqui, ó. É o número 1, é o número 3. Lembrando que ele tem que estar na ordem correta, tá bom? Então, não vou colocar o 9, vou colocar o 5, que é menor. Vou colocar o 5... Aí vem o 9, depois vem o 15 e depois o número 45. São esses números aqui os divisores de 45. Deu para vocês entenderem? Eu vou fazer mais um outro exemplo agora para ver se fica bem gravadinho aí na memória de vocês, tá bom? Nós vamos encontrar agora os divisores de, deixa eu pensar aqui, o número 20, por exemplo. Vamos fazer o número 20 como exemplo. Então, vamos lá. Já coloquei aqui, olha, número 20. Nós vamos encontrar agora os divisores de 20. Então, vamos lá. 20, qual é o menor número primo? Número primo, gente, vamos até escrever aqui no cantinho, olha. Quais são os 4 menores números primos? Olha, o primeiro é o 2, depois vem o 3, o 5 e o número 7. Geralmente, tá bom? Quando a gente vai decompor aqui números primos, geralmente são sempre esses aqui que a gente vai utilizar. Deixa eu só chegar um pouquinho pra lá, porque isso. Geralmente são esses aqui que a gente vai utilizar, tá bom? Então, nós vamos começar. O primeiro que tem aqui é o número 2. 20 dá pra gente dividir por 2? Sim! Então, vamos colocar aqui o número 2. E aí, nós vamos dividir. 20 dividido por 2, o resultado é 10.
Aí nós vamos dividir mais uma vez. Vocês entenderam que aqui a gente tem que ir dividindo, 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 sempre por número primo, até que a gente chegue aqui embaixo no número 1, tá bom? Então, nós vamos continuar. Nós vamos continuar com o número 2. A gente sempre vai começar pelo número 2, que é o primeiro primo. Vai dividindo por 2, por 2, por 2, até não dar mais. Quando não dá mais, a gente vai tentar por número 3. Até não dar mais, depois por 5, depois por 7 e assim por diante, tá bom? Então, o número 10 dá pra gente dividir por 2 mais uma vez. Então, nós vamos lá. 10 dividido por 2, o resultado é 5. Ok. 5 dá pra eu continuar dividindo por 2? Não. Então, nós vamos pensar qual é o próximo primo que tem aqui, é o número 3. 5 dá pra dividir por 3? Também não. Então, nós vamos pro próximo número primo, que é o 5. 5 dá pra gente dividir por 5? Sim. Então, nós vamos colocar aqui o número 5. Aí, nós vamos fazer 5 dividido por 5 é 1. Então, acabou aqui a nossa fatoração, a nossa decomposição. Agora, nós vamos começar a descobrir os divisores de 20, tá bom? Então, lembra que eu falei? O menor divisor, a gente vai colocar aqui, olha, é o número 1. Sempre vai ser o primeiro divisor, vai ser o número 1. Agora, a gente vai descobrir os outros, fazendo o quê? Pegando cada número desse e multiplicando. Então, nós vamos começar assim, ó. 2 vezes 1, o resultado é 2. Agora, esse número 2, esse aqui a gente já fez, né? Ó, agora, nós vamos passar para esse. Esse daqui eu tenho que multiplicar por 1 e tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou fazer, olha, 2 vezes 1 vai dar 2 de novo. Então, não precisa de eu repetir, tá bom? Porque já tem escrito ele aqui. Agora, nós vamos fazer 2 vezes 2, o resultado é 4. Então, esse 2 aqui eu já multipliquei por todo mundo. Agora, eu vou pegar o número 5 e vou multiplicar por todo mundo para ver quanto que vai dar. Então, nós vamos fazer 5 vezes 1 é 5. Depois, 5 vezes 2 é 10. Depois, 5 vezes 4 é 20. Então, terminamos aqui as nossas multiplicações. Todos esses números aqui são os divisores de 20. Nós vamos escrever aqui, ó, a sequência de números aqui que são os divisores de 20 é o número 1, o número 2, o número 4, o 5, o 10 e o número 20. Esse aqui, olha, são os divisores de 20. Então, é isso. Essa é a dica que eu queria dar para vocês de como a gente usar os números primos para poder encontrar os divisores de algum número. Mas vamos pensar o seguinte, tá? Agora que eu expliquei isso para vocês, eu sou obrigada, professora, a fazer esse processo aqui para eu encontrar os divisores? Não, gente. Vocês não são obrigados, tá bom? Eu só acho que talvez assim fique mais fácil para vocês encontrarem os divisores. Mas se porventura não, eu prefiro continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo para me encontrar os divisores. Eu posso continuar? Claro, sem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou deixar aí a critério de vocês, para vocês resolverem da maneira que for mais fácil para vocês, da maneira que vocês entenderam melhor, tá bom? Quem quiser continuar encontrando os divisores da maneira que a gente já estava fazendo antes, ok. Ou se você, nossa, gostei dessa dica aqui, agora eu vou começar a usar essa, ok também, bom? Então é isso, eu espero que vocês estejam entendendo, tá bom?